Olá, companheiros, muita paz para todos. Estamos aqui de volta às nossas atividades. Agradecidos a Deus que somos pela oportunidade que nos foi concedida de podermos entrar até a sua casa, dialogarmos a respeito da vida, a respeito das propostas que a doutrina espírita nos traduz, aquilo que Deus traz para nós como ensinamentos e como propostas de uma evolução espiritual que chega a nós através do conhecimento. Então, o ano que se findou, esperamos que nós tenhamos contribuído de alguma maneira para a sua compreensão de um mundo melhor, de uma vida mais abrangente e de propósitos mais nobres na compreensão daquilo que Deus tem para nós, o seu propósito de existência do ser humano aqui no plano físico. Portanto, agradecemos muito a Deus por tudo isso e queremos também agradecer a sua atenção pelos momentos em que nós aqui compartilhamos juntos a respeito desses ensinamentos da doutrina espírita. Gostaria de lembrar de que nesses vídeos que nós passamos, aí no YouTube consta uma opção de inscrição. Se você quiser fazer a sua inscrição, faz. Isso é totalmente gratuito isso. E cada vez que houver um vídeo novo, você vai receber esse vídeo, né, de imediato. Bem como também consta ali uma opção de comentários ou aquela mãozinha colocando, né, dando a opção do like, né? Você gostou, se isso está lhe sendo útil ou não. É muito importante porque nós podemos receber esse feedback. Isso nos ajuda a avaliar como estamos indo, o aproveitamento que está sendo obtido pelas pessoas. Isso nos encoraja e nos estimula bastante. Então, esperamos que esse ano que se inicia, venha ele revestido de esperança, de fé e de confiança em Deus, certos de que Deus é o nosso Pai e que tudo que se nos acontece sempre tem um propósito, o propósito divino, e que nós precisamos compreendê-los à medida que nós vamos nos aproximando do Pai. A nossa sensibilidade se torna maior e vamos percebendo os desígnios de Deus, que às vezes a destruição, sendo um recomeço, são oportunidades para que nós possamos avançar. Eu gostaria de início, falar um pouco sobre a seguinte questão. Eu tenho recebido questionamentos de algumas pessoas que, não sendo espíritas ou pessoas simpatizantes da doutrina espírita, alguns não tendo muito a intimidade com alguns termos que são utilizados durante esse período em que aqui nós conversamos. Por exemplo, a questão da reencarnação, né? Volta ao corpo físico. Algumas pessoas têm dificuldades em entender o que seria a reencarnação. Queremos aqui somente, em breves palavras, lembrar de que o Espírito é criado por Deus, o Espírito é eterno. Como Deus é eterno, nós, ao sermos criados por Deus, somos espíritos eternos, cuja matriz é o próprio Pai, é o próprio Deus. E então Deus nos cria e nos tem criado ao longo do tempo, trazendo espíritos a essa existência. O espírito é criado simples e ignorante, simples na sua simplicidade de encarar a vida, de entendimento, como uma criança. E ignorante no que diz respeito ao conhecimento das variáveis das coisas da vida. E que o aprendizado se dá através do processo da observância das leis divinas, que
que estão em nossos corações, em nossas mentes, em nossos sentimentos e que são ampliadas e aprimoradas por ensinamentos que Deus frequentemente envia os seus enviados ao plano físico para nos auxiliar no entendimento das coisas espirituais. Então, o espírito vindo ao corpo físico, os seus desafios que ele enfrenta, a sua relação com o seu semelhante, com a natureza, com Deus, com tudo que o envolve, e que através do livre-arbítrio, da sua capacidade dada por Deus de decidir as coisas, de pensar e de interagir, ele tem essa oportunidade das suas escolhas. Mas muitas vezes, nós como seres humanos ainda pensamos muito nas coisas prazerosas, as coisas mais fáceis. E por essa razão, às vezes, nos afastamos das leis divinas. E aí nós ficamos aí, né, ligados às coisas que não são, assim, por assim dizer, as coisas que Deus espera de nós, que as leis divinas esperam de nós. E às vezes, por essa opção das coisas materiais mais simples, mais fáceis, nos afastamos dos processos das leis divinas, que exige de nós, em determinados momentos, renúncia de algumas coisas que materialmente são prazerosas, mas que espiritualmente não são. E por essa razão, às vezes, a gente confunde as coisas e optamos por caminhos mais tortuosos, mais fáceis, mais complexos, e nos perdemos ao longo desses caminhos. E às vezes ferimos as leis de Deus, ferimos o nosso irmão, ferimos a natureza, né? E, consequentemente, por esse processo, nós infringindo as leis divinas, né, nós precisamos corrigir aquele ponto, aquele item onde nós falhamos. E sendo Deus misericordioso para conosco, Ele nos concede a oportunidade de voltar ao corpo físico, de reencarnar, voltar à carne. O espírito volta à matéria para um novo aprendizado, como escola. O planeta Terra é como uma grande escola. Na escola existem alunos aplicados, interessados em aprender, em se desenvolver, assim como existem aqueles que são um pouco mais relapsos dos seus compromissos. E o que acontece? No momento das provas, eles fracassam, enquanto outros evoluem. E aquele que fracassou nas provas, como na escola mundo planetário, é preciso retornar a repetir tudo aquilo. Por essa razão, nós voltamos para corrigir os erros, bem como voltamos também para aprimorar, né, o nosso conhecimento, a nossa evolução. Então, isso, quando a gente fala assim de reencarnação, é voltar à carne. São oportunidades que Deus nos concede de melhorarmos, de nos tornarmos criaturas melhores, de avançarmos no processo evolutivo e nos aproximarmos mais de Deus. Bom, dito isso, vamos voltar aqui àquele nosso assunto do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando as leis morais. Nas leis morais, nós estamos estudando a lei de liberdade. E na lei de liberdade existem vários itens. Nós chegamos a meditar sobre alguns desses itens, como a liberdade de pensamento, a liberdade de ação, né? Enfim, passamos por esse processo e agora estamos estudando aqui aquilo que diz respeito à fatalidade, que nós começamos há 2 semanas atrás, como assunto tem muitos itens. Nós paramos ali nos 856, falando de fatalidade. Mais uma vez, lembrando de que fatalidade é tudo aquilo que acontece na questão física, material, nas coisas que envolvem a matéria. Fatalidade é aquilo que é provocado, aquilo que vem a acontecer. E fatal é aquilo sobre o qual nada se pode fazer para evitar. A espiritualidade nos fala de que no planeta físico, no plano físico material, fatal realmente existe só uma coisa, que é a morte.
sobre a qual nada nós podemos fazer. Podemos até e devemos lutar para manter-nos vivos, para cuidar da nossa vida, da nossa existência, ficar aqui um tempo necessário para o nosso aprendizado e devemos cuidar do nosso corpo físico. Mas que todos temos que partir um dia, isso é uma realidade. Todo ser vivo que está no planeta Terra tem um início, uma existência e um final. É assim com as plantas no reino, né? É assim também no que diz respeito no reino animal, é no reino vegetal, é no reino animal e no reino hominal. Todo ser vivo tem uma carga energética vital de existência. E logo depois, findo essa existência, inicia-se um novo processo na existência, uma nova vida, como por exemplo, uma planta, após ela crescer, produzir os seus frutos, chegando ao final da sua existência, apodrecem os seus galhos, caem sobre a terra, os micro-organismos se alimentam e é um novo processo de vida passa a existir. Mas a vida continua existindo em outra dimensão, de outra forma. Por isso, quando nós perdemos o corpo físico, vamos ao mundo espiritual, mas a nossa vida verdadeira, a nossa existência verdadeira é do espírito. Por isso, reencarnamos, tornamos ao corpo físico para uma nova experiência, uma nova vivência. Então, fatalidade, a espiritualidade nos diz que é aquilo que diz respeito à morte. Mas, questão 857, onde nós vamos dar continuidade, Kardec, o codificador, pergunta aos espíritos dizendo: há homens que entendem que os perigos dos combates, com uma certa convicção de que a sua hora não chegou, eles as enfrentam. Ele pergunta mais: há algum fundamento nesta confiança? Os venerandos respondem dizendo: com muita frequência, o homem tem um pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe é dado pelos seus espíritos protetores, que desejam adverti-lo para que esteja pronto a partir ou reiniciar a sua coragem, seja retomada nos momentos em que se faz necessário. Também lhe pode vir a intuição da existência por ele escolhida, ou a missão que aceitou e saber de que deverá cumprir. Olha como ele diz no final, a missão que ele aceitou vir a existir ou a cumprir. Quando nós voltamos ao mundo material, físico, nós temos uma missão a cumprir. Não estamos aqui para passear, estamos aqui numa missão, com um propósito. Então, quando existem os perigos, quando ele diz, há homens que entram nos perigos dos combates com uma certa convicção de que a sua hora não chegou. Existem momentos em que nós enfrentamos certos perigos, mas que temos aquele insight de que nós vamos sair-nos bem, que aquilo não será o nosso fim. Então, quando a gente chega a essa conclusão, mas que aquilo vem com um propósito existencial, tem uma conotação. Mas há pouco senso de nossa parte, né, quando a escolha vem por uma questão de presunção. Eu vou enfrentar tudo, eu sei que nada vai acontecer, eu estou bem, eu vou enfrentar. Isso já é uma atitude presunçosa. Mas quando eu preciso, eu enfrento por uma necessidade, eu tenho aquele pensamento
né, de que aquela situação não vai por fim à minha existência. Mas há casos em que pessoas que se lançam na ação perigosa, né, por presunção, antes da reencarnação ele via a vida corpórea, o espírito ele participa do processo. Antes de chegar ao mundo físico, o espírito participa do processo da reencarnação, os perigos que vão enfrentar, as dificuldades que vão existir, as possibilidades dele reencarnar desta ou daquela forma, não designado, você vai desencarnar assim ou assado, mas as possibilidades, de acordo com a sua existência no corpo físico, de você vir a desencarnar ou não dentro de certas situações. Por isso a questão levantada, né, ela diz respeito ao pensamento que diz que há certos homens que enfrentam os perigos dos combates com certa convicção de que sua hora não chegou. Volto a dizer, não devemos ser imprevidentes, mas quando às vezes as necessidades laboriais nos colocam em certa situação, a própria espiritualidade nos assegura de que nós vamos estar protegidos, que nós não devemos ser imprevidentes, mas vamos ter a proteção divina, né? Vamos ter a proteção da espiritualidade. Então essa é na verdade ali é uma intuição, né, que ele recebe, tem mais ou menos o tempo da sua existência que ele sabe que vai estar aqui, então é uma intuição que o espírito tem de que ali seria ou não o seu fim de existência. Vamos então avançar na questão 858. Kardec entra com a nova pergunta dizendo: os que pressentem a morte geralmente a temem menos que os outros? E por quê? Repetindo, os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros, ou seja, daqueles que temem a morte. Pergunto, e por que isso acontece? E eles respondem dizendo: o homem que teme a morte é o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que pressente pensa mais como espírito do que como um homem, materialmente falando. Compreende a sua libertação e ele espera. Então, aquele que pressente, como diz aqui, os que pressentem a morte, o fim da sua existência, ele tem menos receio. Por quê? Porque ele já tem um entendimento, ele já tem uma compreensão de que algo está próximo. E como espírito, entende de que não será o seu fim, mas sim o fim de uma existência corporal que está próximo a findar-se. Como dissemos antes, o espírito, ao encarnar, ele vem por um período. E como espírito, ele sente, quando está chegando próximo, o fim desse período. Mas não como o homem, que tem receio, como ele diz assim: os que pressentem a morte, geralmente, a temem menos do que os outros. Porque aqueles que estão diante de algum acontecimento têm um verdadeiro pavor. Às vezes as coisas não estão nem por acontecer, mas já gritam, já ficam aflitos. Isso é comum, isso é natural no ser humano. Vamos lembrar, por exemplo, um evento, um fato que aconteceu com Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Ele mesmo conta que, estando num avião, esse avião, em determinado momento, parece que teve um problema de compressão no motor, problema de vácuo, e o avião sacudia demais, e as compressões eram fortes, parecia que estava explodindo alguma coisa. Ele ficou assustado e apavorado. Chico Xavier ficou apavorado
com medo de que o avião caísse e ali fosse o fim dele. Então, ele estava com medo de morrer da morte. Francisco Cândido Xavier, um homem extremamente evoluído espiritualmente, estava preocupado com medo. E até nesse momento que o seu mentor espiritual, o Emmanuel, chega diante dele e diz: por que você está apavorado? Você está com medo de morrer? Então ele disse que sim, eu estou sim. E o senhor não está? O senhor não está com medo porque o senhor já morreu, o senhor já é um espírito. Mas eu estou sim. Então ele disse: você pelo menos morra com dignidade, não fique levando seu desespero, seu desequilíbrio para os outros. Sabe? É como às vezes um barco, por exemplo, eu peguei uma certa ocasião um barco onde as ondas foram muito fortes e o barco sacudia bastante. Mas estávamos próximos da costa, havia muitas boias, não havia nenhum perigo do barco, daquele embarcação vira-pique. Mas tinha pessoas próximas a mim que estavam tremendo, se agarrando um com o outro, assustado. Uma mulher gritava: eu vou morrer, eu vou morrer. Eu falei: calma, minha senhora, é só o barco está balançando, mas a senhora não vai morrer. Olha a boia aí, a senhora fica na boia. Ou seja, tem pessoas que se apavoram e antes de que aquilo venha acontecer, já está morrendo antes da hora. Por isso ele diz assim, para nós, nessa questão, os que pressentem, geralmente a temem menos, porque tem aqueles que nem está pressentindo nada, mas já está se assustando. Isso é questão do espírito, da sua convicção de vida, da sua fé em Deus, de que tudo que nos acontece está no plano e no projeto divino. Nada vem por acaso, nada vem fora do tempo, né? Nada está por acontecer de que não seja do conhecimento de Deus. Né? Tudo o Pai sabe. E findo essa existência, como dizia Sócrates, dizia que ele afirmava de que a morte não cessa com a nossa existência, mas apenas ele liberta a nossa alma para o conhecimento muito mais amplo e profundo. É que o amor realmente, a nossa existência, né, é muito grande. Nós amamos a vida. Somos ensinados a amar, a respeitar e a cuidar da vida, que é um dom divino. Outra coisa também é o fator espiritual que envolve o indivíduo diante dos perigos. Por exemplo, o benfeitor espiritual Miramês Espírito, ele diz que os amigos espirituais nos dão uma ideia de quando nós vamos desencarnar. E isso não se dá pelo processo de intuição. Isso é uma ideia, não é um pressentimento. Exemplo, quando dizemos, por exemplo, eu acho que vou morrer, acho que chegou a minha hora. É uma ideia e não é um pressentimento, pois não sabemos o dia, nem a hora e o momento que nós vamos desencarnar. Temos sim de que estarmos prontos para enfrentarmos o fantasma. Para muitos, mas muitas vezes é o anjo libertador, para aqueles que têm fé e acreditam em Deus e sabem de que a vida continuará. Na questão 859, né, ele diz o seguinte: se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso de nossa vida. Repetindo, se a morte não pode ser evitada, como nós falamos antes, é algo que é fatal. Se a morte não pode ser evitada, porque é fatal, quando chega essa nossa hora, acontece o mesmo com os acidentes que podem acontecer em nossa vida.
os Espíritos dizem, em geral, coisas demasiadamente pequenas, das quais, ele diz, podemos prevenirmos, dirigindo o nosso pensamento no sentido elevado, porque não gostaríamos, não gostamos dos sofrimentos materiais. Mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolhemos. A fatalidade só acontece nessas 2 horas, aqueles em que deverão aparecer e desaparecer no mundo. Existem situações que nós provocamos. Há exemplo, por exemplo, uma pessoa que pega um veículo à noite, numa estrada tortuosa, os pneus em estado precário, com chuva, uma estrada cheia de curvas, e vamos dirigindo em alta velocidade, nós estamos ali provocando um acidente. Então, quando a questão diz assim, que se a morte não pode ser evitada, mas acontece o mesmo com acidentes na nossa vida, claro, Miramês nos diz de que os acidentes são provocados pela nossa imprevidência, a nossa irresponsabilidade com nós mesmos. Os acidentes acontecem em função da nossa imprevidência, de nós mesmos. Esse instrutor espiritual, Miramês, nos fala e nos adverte de que nós podemos sim evitar certas situações pela maneira de nós encararmos os perigos que se chegam a nós. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, ela diz o seguinte, que a morte é o veículo que faculta a cessação momentânea dos fenômenos físicos, materiais, sem qualquer prejuízo para a essência, para a alma imortal. Ou seja, o fim da existência corpórea não traz prejuízos para o espírito, porque ele terá uma nova existência. Isso não nos leva aos desmandos, sabendo que nós temos outra existência para corrigir os rumos, se nós continuarmos na nossa imprevidência, na nossa irresponsabilidade com nós mesmos e com os outros, e mais com as leis divinas, nós vamos sim, como dissemos antes, voltar tantas quantas vezes seja necessário até aprendermos. E o pior é quando nós nos mantemos imprevidentes, quando nós nos mantemos atrelados aos instintos materiais, às coisas prazerosas da matéria, ao orgulho, à vaidade, à presunção, à maldade, ao desinteresse para melhorarmos como seres humanos, a espiritualidade nos fala que nós poderemos reencarnar num plano muito diferente do que hoje existe. Só lembrando, mais uma vez, para os nossos amigos que ainda não conhecem bastante as coisas da doutrina espírita, existem mundos, como Jesus disse que a casa do Pai há muitas moradas, existem muitos mundos, os planetas estão aí não para fazer de enfeites, né? Mas estão aí como moradas. E se nós formos imprevidentes, vamos reencarnar em mundos inferiores, ainda muito atrasados, muito pior do que aqui, onde nem energia elétrica existe, onde a própria questão da saúde, onde o próprio conhecimento é precário. Então não vamos ser imprevidentes com nós mesmos. Vamos nos cuidar, vamos nos amar, vamos cumprir as leis de Deus, porque é isso que o Pai espera de nós. Semana que vem nós vamos dar continuidade a esse nosso trabalho. Paramos aqui nessa questão 859, mas vamos dar seguimento. Então que Deus nos abençoe, nos conceda a sua paz e que esse ano venha com muita luz, com muita fé e com muito amor em nosso coração.
Deus esteja com todos. Que assim seja.